Pessoal, boa noite, né? Na verdade, para vocês, bom dia. Eu me chamo Jonas, sou psicólogo há mais ou menos 7 anos e esse período todo venho trabalhando com a dependência química. Trabalhei no Manaim por 4 anos, mais ou menos. Agora eu trabalho na Convida, aqui em Lapão, na comunidade terapêutica Convida. E basicamente minha carreira tem sido feita entre a comunidade terapêutica e a clínica, principalmente no perfil de pessoas com também dependência química e crise de ansiedade, TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, dentre outros transtornos. E assim, eu peço desde já desculpa a vocês por não poder falar de uma maneira mais detalhada sobre cada item que vocês me apresentaram, né, essas perguntas e tudo mais, porque eu tenho muito pouco tempo. Estou tendo tempo agora de fazer esse vídeo já praticamente de madrugada, no sábado. Vou trabalhar amanhã o dia todo na eleição como mesário. Então eu estou falando um pouco sobre o meu perfil como profissional. Hoje eu chego a, a essa meta, de ter trabalhado quase uma década com dependência química e ter algumas coisas interessantes para trazer para vocês aí que estão estudando a área da mente humana. E desde já eu deixo bem claro uma coisa: a dependência química é um dos transtornos mais difíceis na carreira de um psicólogo. Eu não quis essa carreira logo de cara, eu não queria trabalhar com dependência química, mas foi a oportunidade que me apareceu logo após ter formado e eu me virei para aprender, porque realmente a gente não aprende nada na faculdade que ajude muito nessa questão, né? A faculdade não ajuda muito, não ensina nada que na prática você tenha pelo menos um norte. Então foi muito aprendizado, principalmente no primeiro ano, sobre tentativa e erro. Então eu vou tentar falar aqui um pouco de uma maneira muito generalista e deixando claro muitos os principais aprendizados que eu tive que nada me mostrou na academia. Então essas coisas assim eu acho interessantíssimo e agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Então aqui vocês me falaram, para falar um pouco sobre as repercussões neurológicas e psíquicas do uso das substâncias psicoativas, das drogas no geral, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então quais as consequências dela nos nossos neurônios e também principalmente no nosso comportamento, que é a nossa preocupação como psicólogo. A principal característica, os principais danos, todas as drogas vão trazer danos diferentes, então seria necessário aqui horas para a gente começar a falar uma coisa detalhada, mas eu posso deixar claro os principais e os mais urgentes transtornos e as questões que a gente precisa trabalhar com mais atenção. O primeiro plano é o delírio tremens. Geralmente quem vai começar na área vai se deparar com uma pessoa que vai chegar lá nos primeiros dias sem usar a droga. A pessoa vai demonstrar tremores severos, não conseguir nem pegar no garfo para comer. Também não vai conseguir se alimentar direito, vai ter desorientação espacial e temporal, na maioria dos casos. É claro que pode ter cada sintoma desses isolado, eu estou falando no pior caso, nos piores casos possíveis, que é o delirium tremens, os tremores associados a distúrbios na percepção da realidade. Então eles vão deixar a pessoa com alta dificuldade de reconhecer às vezes o próprio nome, não vai saber onde ela está. Muitas vezes pensa que está na casa dela e tenta sair, não encontra. É uma coisa muito desafiadora para um psicólogo que precisa inclusive treinar a própria equipe que trabalha no local para lidar com aquele tipo de questão. Então esse aí talvez seja um dos que mais aconteça, é causado principalmente por causa da abstinência da bebida. Bebida alcoólica, geralmente pacientes que tinham o costume de beber 1 litro de pinga, mesmo de cachaça, como eles chamam, por dia. Então é um uso bem relevado mesmo. Quem tem mesmo que sejam aquelas pessoas que passam meses sem beber, mas quando bebem nessas quantidades, já são um nível de risco extremo. Então esse aí é o primeiro perfil e um dos mais difíceis
de lidar assim. Agora eles têm boa aceitação quando passam dessa fase. Geralmente são pacientes que, quando se comprometem a se tratar mesmo, né, passando essa primeira fase, eles têm um bom prognóstico, né? Então, bons resultados até hoje. Encontro várias e várias pessoas que estão sem utilizar mais a substância, alguns que voltaram só a fumar e estão sem beber ainda. Então, é um ganho absurdo, né? Então, para a gente é muita felicidade já trazida por esse tipo de questão. Outro muito importante também é o do cigarro. O do cigarro, ele, né, o maior índice das desistências no tratamento em comunidade terapêutica são por causa do cigarro. Então, a maioria desiste por causa do cigarro. É a abstinência mais forte, né? Vários autores falam sobre isso. Até o Drauzio Varela, ele relata que ele não, né, para parar de fumar foi terrível, né? É a pior abstinência de todas as drogas, inclusive as drogas ilícitas, né? Então, uma das piores abstinências. E daí traz uma questão interessante, né? Eu, ao sair da faculdade, era contra a comunidade terapêutica, né, em vários pontos. E eu fui trabalhar e aprendi uma coisa. A comunidade terapêutica é muito útil e muito importante para uma sociedade, porque ela não é boa para todos os vícios, mas para alguns ela é essencial. Por exemplo, o vício do cigarro, se a pessoa tem só dependência do cigarro, eu não aconselharia uma comunidade terapêutica. Se a pessoa tem só dependência da maconha, eu não aconselharia uma comunidade terapêutica, pelo menos não inicialmente. Seria muito melhor uma redução progressiva, né, em casa, com a família, sem uma ruptura total do contexto familiar, porque com tratamento agora, um tratamento de comprometimento, né, com um profissional sério, de preferência um psicólogo, que vai reduzindo aos poucos a quantidade de uso, juntamente com aquela pessoa, inclusive a visita à própria casa, um tratamento até domiciliar se necessário, que vai reduzir uma redução progressiva, né? Então é isso aí, nesses casos são mais indicados. Agora no caso de uma dependência alcoólica, principalmente daqui ultrapassa meio litro por dia, ou mais de 2 litros no final de semana, já é um caso mais sério. E esse caso, por experiência, eu não vejo resultado na redução progressiva, porque redução progressiva implica tomada de consciência e à medida que a pessoa ultrapassa determinada dose alcoólica, a consciência cai a um nível que ela não se controla. Então, não acredito que funcione. E na minha prática, esse tempo todo, não vi funcionar. As recaídas, elas acontecem muitas vezes, né? Inclusive quem para de usar cocaína ou cigarro, quando recai na bebida, né, tem algum grau de alcoolismo e recai na bebida, recai também nas outras drogas, porque baixou essa barreira consciente, né? Na maioria das vezes aconteceu isso. E isso para mim é muito relevante, né? Então deixa bem claro que, né, o cigarro e a bebida são drogas altamente perigosas, altamente tóxicas, inclusive com reações neurológicas e psicológicas, né, cognitivas principalmente, né, de transtorno de aprendizagem causado por essas drogas, são, na minha prática, mais significativos do que a própria cocaína e às vezes até do que o próprio crack. Então a bebida, na maioria das vezes, usada nesse nível que a gente vem falando aqui, tem repercussões maiores do que do próprio crack. Então isso é uma coisa muito séria que a maioria das pessoas não falam, mas é interessante começar as observações a respeito disso.